Então, muito bem. Então, a pergunta é, qual é o lambda linha? Deixa eu ver se... Está aqui a resposta. Então, pessoal, qual é a ideia? Você tem, então, um meio onde você tem elétrons, chegou com um fóton com esse comprimento de onda aqui, 1,28 vezes 10 a menos 12 metros, ele foi espalhado a 15 graus, e se ele for espalhado, né, por conservação do momento, o elétron tem que ir para baixo. Muito bem. Então, o cálculo como é feito? O delta lambda menos lambda linha é igual a lambda de Compton, 1 menos cosseno de θ. Não é isso? Pronto, essa conta fácil que vocês têm que fazer aqui. Então, lambda linha, quem que é? Lambda linha, eu passo para o lado de cá, o outro vai para o lado de lá, fica, tem que ter, o sinal vai somar, né? Porque o comprimento de onda, a energia do fóton vai diminuir, ele perdeu energia aqui, então o comprimento de onda aumenta. Então, vai ser lambda mais lambda Compton, 1 menos cosseno de θ. 15 graus aqui a gente já sabe quanto é, então, só substituindo os valores, esse aqui eu vou fazer com certo detalhe, depois eu vou detalhar menos os resultados. Menos 12, isso aqui é o lambda que foi dado, mais lambda de Compton, eu vou filar aqui, é 2,4 vezes 10 a menos 12. Professor, o lambda de Compton, ele vai ser o mesmo, é 0,9659. Alguém comentou? Não? O lambda de Compton seria a constante de Planck sobre a massa do elétron vezes a velocidade da luz. Né? Aí sempre vai dar o mesmo número. Isso. Oi? É. Ele é a constante de Planck sobre a velocidade do elétron vezes a velocidade da luz. São só constantes. Então, vamos lá. Quem é o lambda de Compton? Constante de Planck, massa do elétron, velocidade da luz. Tudo é constante. Tá certo? Isso, lambda de Compton, o elétron. Né? Em geral, as experiências são feitas com elétron, você tiver uma outra partícula, isso aqui muda. Tranquilo? Então, tudo é constante. H sobre massa do elétron sobre C. Então, isso aí vai dar o que o colega de vocês encontrou, 1,36 vezes 10 a... menos 12 metros. Esse é o comprimento de onda, está escrito aqui. Agora, para você resolver a segunda parte, eu vou indicar o caminho aqui, e como tem que se fazer um cálculo relativístico, eu só vou indicar o caminho. Não vou cobrar de vocês, mas é importante, como exercício aqui, vocês tenham uma ideia do que está acontecendo. Ora, se eu quero calcular a velocidade dos elétrons, eu vou usar o quê? A conservação do momento. Conservação do momento, eu tenho que ΔP total é igual a zero. Sistema fechado, uma colisão interna, o momento como um todo não varia. Então, eu tenho que dizer que o meu P na direção X e o P na direção Y se conserva. Então, quem é o meu PX? É o meu... posso escrever da seguinte maneira. É o momento do fóton incidente, H sub lambda. Então, aqui só tem um X, né? Não tem componente Y. Eu estou fazendo esse cálculo aqui na direção X. Estou chamando isso aqui de X. Estou chamando isso aqui a perpendicular de Y, tá certo? Então, na direção X, o momento do fóton incidente, o fóton espalhado, né? H sub lambda cosseno de
vamos generalizar, de θ, né? Que é essa notação aqui, θ mais o momento do fóton, não é isso? Então, momento do elétron, mv. Agora, isso aqui, vamos fazer, eu posso colocar assim, ó, ou você faz um cálculo clássico, bota mv, ou faz um relativístico, onde a velocidade você tem que botar o fator de correção aqui relativístico. Cosseno de, vamos chamar esse cara aqui de φ. Então, P cosseno, não é isso? É o cosseno, na direção x. Então, isso aqui, na direção y, eu tenho, na direção y, incidente, não tenho nada. O elétron está parado, o fóton está na direção x, então eu tenho 0 aqui e tenho isso igual H, isso aqui está errado, H sub lambda linha, seno de θ. Então, essa componente aqui do momento do fóton, menos, né? Esse aqui é positivo, meu y positivo está para cima, menos P, não tem índice, né? P cosseno, P seno de φ. Tá certo? Então, essa equação, se eu considerar isso aqui classicamente, eu vou dizer que isso aqui é mv, massa do elétron vezes a velocidade do elétron, massa do elétron vezes a velocidade do elétron. E o que é que eu tenho aqui? Ora, eu conheço o comprimento de... H é uma constante, então eu conheço o comprimento de onda do fóton incidente, calculei do espalhado, conheço esse ângulo, então esses dois termos eu conheço. O que é que eu não conheço? Nem a velocidade, nem o φ. Uma única equação eu não poderia resolver, mas eu tenho duas equações, porque é vetorial, então essa grandeza aqui eu também conheço completamente, eu tenho a massa do elétron, é uma constante, eu tenho V e tenho φ. Qual o truque aqui? Eu calcularia, por exemplo, se eu dividir essa por essa, eu vou ter, então, uma maneira de me livrar. Eu passo isso tudo para o lado de lá e vou separar aqui tangente de φ. Se eu tenho tangente de φ, o que é que eu fico aqui? É esse dividido por esse, eu passei para o outro lado, ficou positivo, então, no numerador, ficou quem? Ficou PY', e aqui ficou, embaixo ficou, eu passo esse para o lado de lá, ficou negativo, eu multiplico por menos 1, ficou P, X, isso aqui é Y, né? Isso aqui é PX menos PX'. Verifiquem isso. Então, a priori, eu tenho tudo isso aqui, eu consigo obter aqui o meu φ. Tá certo? Tendo φ, eu volto a uma dessas equações e calculo a velocidade. Só que note que essa velocidade aqui é relativística. Ela é relativística, 10⁸, está muito próximo da velocidade da luz, praticamente metade da velocidade da luz. Esse cálculo eu teria que fazer a correção relativística. E aí, rapidamente, ficaria complicado. Mas o cálculo ficaria complicado, mas esse resultado é simplesmente um problema de conservação no momento. Tranquilo? Então, essa questão é difícil, não vai cair na prova, porque ninguém quer cobrar a relatividade aqui de vocês, então, só quero mostrar que é possível, então, calcular todos esses, descrever completamente minha experiência, incidindo uma radiação de comprimento de onda de frequência bem definida, medindo o ângulo de espalhamento, e aí você tem todas as informações. Tá certo? Deixa eu ver aqui, então. Vamos para a próxima questão, dar alguns minutinhos para você. Questão direta, para vocês, 30 segundos para calcular a energia de fótons que tenham esses comprimentos de onda aqui. Qual é a energia de um fóton que
tem um comprimento de onda lambda 4,33 vezes 10 a 5 metros. Comprimento de onda absolutamente enorme. Isso deve corresponder a uma frequência de hertz, ou coisa desse tipo, né? Porque, enquanto vocês calculam, eu vou aqui fazendo algumas reflexões. Se você tiver, eu sei uma coisa, eu sei que a rede elétrica ela tem 60 Hz. Então, com 60 Hz, o comprimento de onda corresponde 60 Hz, a conta seria como? Hz aqui, 3 vezes 10 a 8 dividido por 60, isso aqui alguma coisa como milhares de quilômetros, tá certo? Então, eu sei que, por exemplo, se você fizer uma rede elétrica que vai da Amazônia até o Rio Grande do Sul, uma única letra, você vai perder energia por irradiação. O tamanho da rede começa a ser comparável ao comprimento de onda e você vai ter efeitos de radiações consideráveis. Alguém conseguiu calcular isso aqui? Eu acho que não sei se eu fiz. 4,59 vezes 10 a menos 21 joules. Dá quanto? Eu fiz isso. 4,59 vezes 10 a menos 21 joules. Aqui 4? Como pode dar 4? Deixa eu rever aqui, professor. Veja aí. Porque, ó, vê só, aí você vai ter uma coisa do tipo aqui. 4,51 vezes 10 a 21, professor? Quanto? 4,59 vezes 10 a menos 21? Né? Isso mesmo, deu meio. É o meu número. A gente está usando energia. Certo? Isso aqui, espera, calcular a energia, né? Então vamos fazer. O que eu quero é o. Energia não é constante de Planck vezes tá bom. a frequência. Tá bom, desculpe, eu tô calculando aqui a frequência, né? Então, se eu quero a energia, que é energia é H-Ni, ou seja, HC sub lambda. Muito bem. Então, para o primeiro, quanto é que vocês obtiverem? Aí tem que alterar essa equação aí que o senhor escreveu aí. HNI que é igual a HC sobre lambda. HC, desculpe. Obrigado. HC sobre lambda, isso. HC sobre lambda, muito bem. Escrever milhões de lambda aqui. Pronto. Ou seja, pessoal, é brincar com isso aqui, vocês vão ver como uma relação inversamente proporcional ao comprimento de onda. Se eu aumento esse comprimento de onda aqui, no caso aqui, eu diminuo de, sei lá, de 5, 6, 7, 8 ordens de grandeza aqui, eu vou aumentar essa energia do equivalente em ordem de grandeza. Então, eu posso ter fótons extremamente energéticos ou pouco energéticos. Só para vocês ganharem intimidade com isso, vamos perder muito tempo com isso, não, vamos para a questão seguinte. Questão seguinte, alguém tem dúvidas sobre isso aqui, o número 2? Se tiver, pergunte, se não, vamos em frente. Ok? Podemos ir em frente. Então, no terceiro, o modelinho de Bohr, então vamos lá, o modelinho de Bohr, como é que é? Você tem órbitas, né, n igual a 1, n igual a 2, por exemplo. Isso aqui, o desenho está n igual a 3, e assim por diante. Então, eu quero saber, quando eu estiver saindo de n igual a 2 para n igual a 3, essa transição aqui, de 2 para 3, né? Um átomo de 1 único elétron, qual a energia associada a essa transição? É uma absorção ou emissão. Me respondam já essa aqui. Se trata de uma absorção ou de uma emissão, quando eu passo de n igual a 2 para n igual a 3? Absorção. Diga de novo. Absorção. Absorção, claro, porque eu vou sair de uma órbita de energia mais negativa, uma menos negativa. Eu aumento minha energia. Então, para aumentar minha energia,
eu tenho que receber energia. Então, eu tenho que absorver um fóton, tá certo? Então, para passar de uma órbita mais interna para uma mais externa, então, é uma transição de absorção. Aí, depois de um certo tempo, esse elétron que está nessa órbita, ele vai decair para N igual a 2 ou para N igual a 1 e vai emitir um outro fóton. Tá certo? Então, é uma absorção e vamos calcular, então, qual é... Eu poderia perguntar qual o comprimento de onda, né? Eu acho... pergunta aqui, qual o comprimento de onda associado? Primeiro, a energia. Então, cadê a expressão da energia? A energia de Bohr, eu não vou botar todas aquelas constantes, deixa eu escrever ela aqui na seguinte forma. A energia de uma órbita de nível N, ela é negativa, né? Um estado ligado, você tem a energia chamada energia de Rydberg, que é a energia do estado fundamental, por N2. Se eu quero saber quem é E2 menos E3, isso aqui fica, então, menos R 1 sobre N2 mais 1 sobre... Isso para qualquer NM. Aqui em particular, particular é 2 e 3, né? Então, cuidado com o sinal. Isso aqui seria, então... Se eu não me enganei no sinal aqui. Pronto. Tá certo? Agora, que é a energia de Rydberg? A energia de Rydberg é a energia do estado fundamental, que é menos 13,6 eletronvolts. Tá certo? Vezes esse termo aqui, isso dá, eu fiz essa continha antes, se eu não errei aqui, vocês verifiquem, 6, só estou interessado no módulo, né? O processo é absorção ou emissão, você vai ver nessa discussão aqui, eu espero que tenha ficado claro porque é uma absorção. Então, qual o comprimento? Eu tendo a energia, eu calculo o comprimento de onda, ou uso diretamente a relação de Rydberg para calcular esse comprimento de onda. Tranquilo? Alguma dúvida sobre essa questão? É só exercitar isso aqui. O quarto, eu não vou fazer aqui, vou só provocar vocês. Ele diz o seguinte, o comprimento de onda de uma linha da série Lyman, quem não sabe, Lyman são as transições a partir ou para n igual a 1. Então, ele diz que o comprimento de onda é 121 nanômetros, tá certo? Que transição corresponde? Então, eu sei, então está aqui o meu ΔE. Então, eu estou chegando estou saindo de M e estou indo para 1, tá certo? Então, tenho energia de Rydberg, 1 sobre M ao quadrado menos 1. Tá certo? Então, eu tenho essa expressão aqui e quero saber que corresponde a esse entendeu? Então, como é que eu resolvo isso? Tentativa e erros. Né? Você vai tentar N igual a 2, N grande, e você, rapidamente, você vai ver em que direção tem que se deslocar. É uma questão aí quase experimental. Você vai para o laboratório, vê uma linha e tem que identificar. Historicamente, foi assim que não era só identificar as linhas, eles tiveram que construir um algoritmozinho, expressões desse tipo, para identificar essas linhas. Tá ok? A questão seguinte é qual é a energia, né, segundo o modelinho de Bohr, que dá um resultado bastante preciso, qual é a energia para você ionizar o átomo de hidrogênio. O que é ionizar o átomo? É você
vem aqui, ó, você tem N igual a 3, N igual a 4, 5, 6, 7, 8, 9, até infinito. Então, eu tenho que sair do... Se o átomo está no estado fundamental, ele está em M igual a 1, eu tenho que vir para um estado não ligado. Então, qual é a partir de quando eu obtenho isso? Quando você for para N infinito. Então, nessa relação aqui, eu vou ter isso aqui vai para infinito. Se M vai para infinito, esse carinha aqui vai para quanto? Vai para zero. Se esse cara vai para zero, a energia, né? Se isso aqui é infinito, então o estado fundamental é a energia de Rydberg, menos 13,6. Vou botar mais aqui, porque a energia que eu tenho que dar para arrancar é 3,6 eletronvolts. Menos 3,6 é a energia do estado fundamental. Então, eu tenho que dar 3,6 eletronvolts para ionizar o átomo de hidrogênio, segundo o modelinho de Bohr. Ok? E aqui eu fiz essa continha aqui para a gente olhar aqui. Essa é uma massa muito, muito grande. Então, como é que ele quer saber quem é o comprimento de onda associado a um projétil, né? Uma bala, um projétil de 39 gramas e com velocidade aí supersônica de em torno de 1.000 metros por segundo. Então, uma bala, qual o comprimento de onda de Broglie associado? Ora, lambda é H sobre P. Quem é P? Isso aqui é uma velocidade pequena, 10 a terceira, então um P clássico é igual a mv, é fazer essa continha, H dividido por essa massa vezes a velocidade. Se fizer essa continha, você vai encontrar, então, uma coisa absurdamente pequena. Basta lembrar que as dimensões nucleares é da ordem 10 a menos 15 metros, esse número aqui é 10 a menos 35. Então, muitas ordens de grandeza, 20 ordens de grandeza menor do que as dimensões nucleares. Então, completamente impossível de detectar de uma maneira razoável. Tá certo? Eu coloquei aqui para moléculas, vocês veem que o comprimento de onda, alguns exemplos aqui, moléculas, o tamanho do comprimento de onda associado às massas associadas. Tá ok? Alguma dúvida sobre esses problemas, essas questões? Não? Tranquilo. Né? Então, vamos em frente. Esse eu vou deixar vocês fazerem. Eu fui correndo. Você tem um feixe de fótons cujo momento é dado por esse valor aí. 1,5 vezes 10 a menos 27 quilogramas metro segundo. Qual é o comprimento de onda de Broglie desses fótons? 30 segundos. Só botar H sobre P. Aí sai. Exato. Direto, né? Então, não... é só não errar as contas. Se errar as contas, perde meio ponto se errar as contas. Se a questão vale meio ponto e errou as contas, não ganhou nada. Errar as unidades, perde meio ponto também. Então, no caso de vocês, é mais grave. No mestrado, não se pode errar a unidade, perde um ponto. Eu desconto de algum lugar. Ok, pessoal, ele já disse que era só fazer a conta, a gente não vai ficar esperando muito, né? H. Você não precisa, pode usar sistema internacional, coloca. O momento já está todo em unidades do sistema internacional, quilograma metro segundo, então o H joule segundo e o resultado é, então, lambda igual a 442 nanômetros. Isso é azul, não é isso? Então, corresponderia, se fosse... Professor, antes para uma radiação monocromática, você tem um feixe
Antes se falava no sistema CGS, né? Que é aquele Isso, sistema é de muito. formiga, né? Até eu já não peguei isso aí. É um sistema internacional, as unidades básicas da mecânica, metro, quilograma, segundo, e aí vocês têm todas as outras grandezas, ampere, O CGS fundamentais, e por aí vai. Ok, pessoal, tranquilo? Vocês estão achando que esses problemas estão triviais, mas é para prender a atenção de vocês aqui e mostrar que realmente é tranquilo. Eu dou o comprimento de onda de de Broglie de um elétron e pergunto qual é a velocidade desse elétron. Também trivial, não é isso? Então, deixa eu dar a resposta para vocês. De novo, substituição direta, né? Lambda é H sobre P. O momento é igual a mv, então V é igual a H sobre m lambda, e substituindo os valores numéricos, você tem aqui um número razoável. Olha, vocês têm que sempre fazer essa análise, né? Você encontrou 2,8 vezes 10 a sexta, isso é razoável a gente ter dito que o momento é mv? Sim. Por quê? Porque é uma velocidade ainda que são 2 ordens de grandeza menor do que a velocidade da luz. Então, 1 menos alguma coisa, 10 a menos 2, ainda é uma aproximação muito boa, tá bom? Em nenhum momento eu vou pedir para vocês fazerem um cálculo relativístico aqui. Que horas são? Pronto. 1 hora de aula, a gente, então, terminou essas pequenas aplicações. Na lista, dá o tom, dá o nível do tipo de questão que a gente vai cobrar para vocês. Então, a primeira lista já foi entregue, a gente acertou, porque alguns tinham atrasado, que essa primeira lista ficaria para quinta-feira, então vocês entregam na quinta-feira a primeira lista. Então, hoje, eu passo já a segunda lista para vocês. Então, antes de começar a discussão dessa construção da mecânica quântica, vamos fazer essa pequena revisão Professor, matemática. Oi, eu entrego pelo e-mail, é? como é? Manda listas, pelo e-mail. Pode mandar para mim ou para a professora Martina. Pode mandar para a professora Martina, Certo. que fica num e-mail só. Ela controla todas as listas. Em algum momento, eu vou pedir para vocês, já falou nisso, eu tinha dito isso no primeiro dia de aula, em algum momento a gente vai fazer uma aula de exercícios e eu vou pedir para algum de vocês fazer alguma questão da lista. Então, a gente sorteia aqui e você vai e resolve aqui para a gente uma das questões da lista. Tá ok? Então, é bom vocês... Qual é a ideia? Evidentemente, você pode copiar a lista. Tem alguns problemas que tem dúvida e tal, não conseguiu resolver, pegou. Porque a lista é isso, é praticar, fazer exercício e tal. Mas tem que fazer isso conscientemente. De que maneira? Você não conseguiu fazer, indica que você tem alguma dificuldade. Então, não copie. Olhe, viu como é a solução, botou de lado e tenta resolver sozinho. Opa, bateu de novo. Volta, olha novamente. Mas você tem que ser capaz de, uma vez que viu a solução, você tem que ser capaz de entender, agora vai. E aí você reproduz a questão. E aí a gente vai cobrar de vocês eventualmente, uma questão da lista para a gente ficar sempre acompanhando direitinho o que vocês estão fazendo. Muito bem, então vamos lá. Olha, números complexos é fundamental em mecânica quântica. A natureza, as descrições são complexas e é por esse fato que você tem comportamentos. Se fossem funções clássicas, seria muito simples, uma mecânica ondulatória clássica, você reproduziria todos os comportamentos com ondas de água. Uma onda, você criaria ondas ondas mecânicas
com água ou qualquer outro sistema, e você teria o mesmo comportamento da mecânica quântica. Não é assim. Não são funções reais, e pelo fato de serem complexas, que você tem comportamentos surpreendentes, né? Então, um dos aspectos fundamentais é isso aí. Então, vamos começar bem simples, revisando o que são números complexos. Então, ninguém pode dizer que não sabe alguma coisa, porque o curso vai ser todo autoconsistente. Então, você, para falar de números complexos, você pode começar lá do começo, né? Falar de números inteiros, falar de números naturais, não precisa entrar em tantos detalhes, a gente pula, né, números racionais, você pode escrever como uma fração e etc. Eu não vou fazer uma revisão sobre teoria de números, mas a gente começa, então, verdadeiramente dos números reais. Os números reais são todos os números que descrevem todos os pontos de uma reta, tá certo? Então, todos esses pontos da reta pertencem ao conjunto dos reais. Tá certo? Então, e o que são esses números complexos? Você cria um número complexo, ele aparece com uma necessidade, por exemplo, a partir de uma coisa prática, da necessidade de você resolver essa equação. Se você tem essa equação aqui, ó, x2 igual a 1, eu tenho que x é igual a raiz de 1, x é igual a 1. Está resolvido minha equação. Mas se x2 for igual a menos 1, como é que fica a situação aqui? Porque se eu fizer tirar a raiz quadrada aqui, eu vou ficar que x é igual a raiz de menos 1. Não é? E como é que fica? Eu não sei calcular esse resultado usando números reais. Tá certo? Então, eu crio um número dito imaginário, a notação é I, para os físicos, alguns engenheiro eletrônico prefere usar J, etc. Isso a gente vai usar I. Depende do contexto, você pode usar I ou J. A literatura mecânica quântica em geral se usa I. Então, I igual a raiz de menos 1. Esse número a gente vai criar. E para exprimir esses resultados, eu vou criar um conjunto que englobe os reais, tá certo? Então, vou escrever os números complexos da seguinte maneira. O número complexo que eu vou representar aqui por um C vai ser uma coisa do tipo A, onde A é um número real, mais I, B, onde B também é um número real. Então, pronto. Esse é um número complexo, que tem uma parte estritamente real e tem uma parte imaginária, tá certo? Esse B é o coeficiente dessa parte aí. Então, muito bem. Existe uma representação gráfica para esses números complexos. Então, eu represento isso, esses números complexos. E essa representação é extremamente útil, não é simplesmente para a gente visualizar. Tem consequências, como a gente vai ver agora. Então, esses números reais, complexos, eu represento num plano, né? Cada ponto desse plano, eu agora não tenho apenas uma única reta, que é o eixo real, eu tenho um eixo real e tenho um eixo dos imaginários. Nesse eixo aqui, então, todos os números aqui são reais. Qualquer A, a notação aqui está invertida, né? Aqui é A e aqui é B. Então, esses A's e esses B's, os B's são números que pertencem aos reais, então qualquer C é um ponto nesse plano complexo. Qualquer quadrante aqui, se você quiser falar em termos, numa linguagem de trigonometria. Então, muito bem, essa representação permite a gente tirar consequências disso. Você vai definir, por exemplo, uma magnitude para C. Então, se você leva a sério essa representação aqui, né,
você tem, então, que C, você faz uma interpretação euclidiana para essa representação e vai dizer que a norma, né, dessa grandeza C é, então, raiz quadrada, né? C2 seria A2, A e B. Então, A2 mais B2 é igual a C2. Então, esse já é um resultado importante que eu estou indo além de uma simples representação de visualização desses números complexos. Adiantei aqui, bom, isso aqui é um resultado trivial que é bastante útil, né? A gente vai usar isso daqui a pouco, fazer alguns exercícios, é dizer que 1 sobre I é menos I. Todo mundo consegue ver isso aqui? Como é que a gente mostra isso? Se eu tenho 1 sobre I... Vamos multiplicar pelo conjugado, em cima e embaixo. Pronto. Só é multiplicar pelo conjugado, menos I. I em cima e embaixo, ou menos I, tanto faz. Multiplicar pela mesma coisa, então aqui fica I com I dá menos 1. I dividido por menos 1, menos I. Ou pelo conjugado ficaria melhor ainda, porque você não tem discussão sobre o sinal. Então, 1 sobre I é igual a menos I, isso é bastante útil. Agora, veja só, como é que a gente calcula quem é C2? Cuidado aí, porque C2 não é simplesmente C vezes, não é o produto de C vezes C. Então, tem algumas sutilezas aqui. Se você multiplicar A mais IB por A mais IB, dá o quê? Dá 2 mais B2, não é? Mais 2 e AB. Isso é diferente, né? Isso aqui é diferente da norma de C. Tá ok? Então, o que eu preciso para obter C2 igual a 2 menos B2 é outra coisa. Eu tenho que me livrar do termo cruzado. Como é que eu faço isso? Eu defino, né? Alguém já falou aí de complexo conjugado, eu defino um número C estrela, que é a projeção, né, no eixo real de C. Então, defino C estrela dessa maneira aqui. C estrela igual a menos, onde tiver I, eu boto menos I, tá certo? Menos IB, esse aqui, por definição, o seu C estrela. Então, o módulo, a norma de C vai ser igual à raiz quadrada de C estrela. Fácil de mostrar isso, basta você multiplicar A menos IB por A mais IB. Isso aqui é o C estrela vezes C, então o termo cruzado vai aparecer IAB menos IAB, que se anula, e então eu tenho que C estrela dá A2 mais B2, que é a norma de C. Tranquilo? Então, essas pequenas sutilezas, quem tem intimidade com números complexos, vai achar isso muito trivial, mas, por completeza, a gente vai apresentando tudo isso aqui em detalhes. E aí, a representação polar é sempre aquela inspirada na trigonometria. Eu posso representar meu número usando a norma, o módulo, se você quiser usar essa linguagem, a norma de C e o ângulo. Então, qualquer ponto no espaço bidimensional, eu posso, mais ortogonal aqui, eu posso representar ou pelas duas componentes ou pela a distância à origem e o ângulo correspondente. Esse ângulo aqui que a gente chamou aqui de alfa ou teta, como queiram. Então, usando essa representação, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que isso aqui fica, então, quem é o meu A? E quem é o meu B? O meu A é, então, C, norma de C, cosseno de alfa. B é norma de C, seno de alfa. Então, esse cara aqui é quem? C.
É a norma de C, botei em evidência, cosseno de alfa mais I seno de alfa. Olha que aparece uma coisa muito interessante aqui. Cosseno de alfa mais I seno de alfa. Que isso, se você usa a relação de Euler, todo mundo conhece a relação de Euler? Sim. Princípio sim, né? Então, mas por completeza, vou comentar sobre a relação de Euler. A relação de Euler relaciona a exponencial de I alfa com cosseno de alfa mais I seno de alfa. Você mostra isso como? Usando série de Taylor. Isso aqui é fácil mostrar usando série de Taylor. Série de Taylor para exponencial 1 mais, como é? Alfa, né? Se for alfa. Vamos lá. Então, entrei num caminho que não devia. E x, isso aqui é 1 mais x 2 sobre 2, é isso mesmo? X3 sobre 3 fatorial, etc. E por aí vai. Se você fizer I alfa, você vai botar aqui no lugar de x, né? Pode botar o primeiro termo. Se você escrever isso aqui como somatório de elevado a I x INX sobre N fatorial, não é isso? Faltou só somar com x, professor. 1 mais x, aí na soma aí da exponencial. 1 mais x quadrado. Ficou o primeiro termo, esqueci, né? O primeiro termo constante, mais x, é isso. Bom, chequem isso, os termos, a função cosseno, tem que ter, o que eu quero chamar a atenção aqui, que isso aqui tem os termos do seno e do cosseno, mas tem uma sutileza aqui que aparece o i, mas esse i, quando você substituir esse cara aqui, os i's vão se arrumar direitinho quando você fizer a expansão de seno e cosseno. Eu devia ter... Ops. Bom, deixa eu apagar isso. Vocês verificam isso com carinho, ou seja, o que eu estou afirmando aqui, com certeza, é que essa relação é fácil de mostrar se você parte da relação da expansão em série de Fourier da exponencial e compara com a relação com a expansão de Fourier de senos e cossenos, tá bom? Deixa eu apagar tudo isso aqui para ficar arrumadinho. E o exercício que eu proponho para vocês aqui, enquanto apago, é o seguinte: me digam quem é, então, o ângulo e a norma para o número 1. Só tem a parte real, 1. Quem é a norma desse número e quem é o ângulo? Um e zero. O ângulo é 0. O ângulo cosseno de 0 é quanto? Seno de 0. 0. Cosseno de 0 é 1. Então, ok. Então, o ângulo é 0 e a norma é 1. Tá certo? Então, esse número está aqui, ó. Esse aqui é 1. Magnitude 1. Horrível aqui o desenho, mas é isso. No eixo reais. E quem é menos 1? Menos 1, quem que é? O ângulo e a norma. 1 e π. 1 e π. Está aqui, muito bem. Então, a norma é 1 e o ângulo é esse ângulo todo, é π. E quem seria I? Com a norma? Zero, né? Não, se for 0 é 0. Aí morreu o bichinho, 0. O I é 1 e π sobre 2. 1 e π sobre 2. Muito bem. E o outro, menos π sobre 2.
Está aqui. Tá certo? Tá bom? Então, todo mundo entendeu isso, que 1 está aqui, o ângulo é 0, está no eixo do x. Menos 1, o ângulo é π. Então, a norma de todos esses caras aqui é 1, tá certo? O ângulo é que muda. Se ele tiver aqui, o ângulo é π sobre 2, e se ele tiver negativo, é menos π sobre 2. Tranquilo? Pronto. Tem uns probleminha bobos não, tem uns probleminhas interessantes assim na lista que vocês vão fazer, mas vamos praticar aqui para a gente sair daqui já fazendo um lembrete aí, uma revisão. E quem nunca viu tem que fazer uma revisãozinha com cuidado. Por exemplo, se você tem um produto desse tipo aqui com números complexos, aí eu quero que vocês me digam quem é a parte real e quem é a parte imaginária desse número aqui. Esse não é difícil de fazer, porque o produto é muito tranquilo. Deixa eu fazer um mais simples aqui. Ó. Esse número aqui, I, só a primeira parte, 1 menos 1 mais I. Né? Ora, só essa parte aqui, isso aqui seria quem? I menos 1, não é isso? Então, a parte real aqui, só essa partezinha aqui, seria a parte real menos 1, a parte imaginária 1. Pronto. Facinho. Se eu multiplicar todos esses caras aqui, vai ter alguma coisa na forma. O que é que eu tenho que fazer? Uma coisa na forma A mais IB. E você me diz quem é o A e quem é o B. Então, isso aqui é tranquilo. Lembrando que I vezes I é menos 1. Tranquilo. Agora, e esse cara aqui? Esse cara aqui eu tenho mais dificuldade. Isso aqui eu estou menos à vontade porque eu tenho I menos 4 dividido por 2I menos 3. Como é que eu divido um número complexo? Multiplica pelo conjugado em cima e embaixo. É o truque. É um truque. Eu tenho que multiplicar pelo conjugado para me livrar, porque quando eu multiplico embaixo pelo conjugado do denominador, em cima e embaixo pelo conjugado do denominador, eu elimino, então, esse denominador. E aí o problema é identificar A mais B. Eu deixo isso aí. Está na lista, coisa desse tipo está na lista, eu vou para a questão seguinte. Quanto é isso aqui? Ó? Qual o valor absoluto e o conjugado de I a 17? Aí 17 você pode sair brincando. E se eu botar 328? Então, todo mundo, aí você tem que partir para uma recorrência, né? E a potência 1 é I, tá certo? É raiz de menos 1. I ao quadrado, quem que é? I ao quadrado é menos 1. I a cada 4 repete. I ao cubo é quanto? É I. Né? Porque ficou I2, ops, tá certo isso? Não, é menos I, não é isso? I a cada 4 repete. Ao 4 dá quanto? Menos. Então, vamos separar. I2 e I2 dá menos 1 dá 1. Vezes menos 1 dá 1. Ou seja, você vai fazer uma regrinha de recorrência e aí saber quem que é I elevado a N, qualquer que seja N. Tranquilo? É isso que eu quero que vocês ganhem intimidade quando for trabalhar com esse tipo de coisa. E aí, para esse último aqui, eu quero que você me diga que isso aqui é mais sutil. Esse eu vou fazer para vocês, que é escrever na forma polar esse número aqui, 1 sobre 2 mais 2i. Então, primeira etapa é o que eu não fiz aqui, mas estou fazendo aqui. Eu não sei trabalhar com um número complexo no denominador. Aí eu me livro dele. Então, esse é o truque, pessoal. Ora, como é que eu me livro da parte imaginária? Multiplicando, vocês já viram que o truque é multiplicar pelo complexo conjugado de quem? De 2 mais 2i, que é quem é o complexo conjugado. Aonde tiver i, eu mudo o sinal. 2 menos 2i, então, aqui ficou quanto? 4 mais 4. Tranquilo, né? Agora,
como eu multipliquei o numerador por 2 menos 2i, está ele aqui. Então, rapidinho, eu sei que a parte real está aqui e a parte imaginária está cá. Então, o número ficou quanto? Ficou 1/4 menos 1/4 de i, o i 1/4. Pronto, aí com esse número aqui, eu quero saber, eu quero escrevê-lo na forma polar. E para escrever isso na forma polar, qual é o truque? Aí eu vou lá para a minha descrição e ver, eu quero escrever em termos das minhas componentes. Quem são minhas componentes? Minhas componentes é A módulo de C cosseno de alfa, B módulo de C seno de alfa. Então, eu sei quem é, eu posso tirar quem é o ângulo, tá certo? Então, é nesse sentido que eu vou escrever esse cara aqui. Se vocês quiserem, eu posso detalhar aqui, deixa eu pegar aqui. O que eu quero fazer aqui é calcular, por exemplo, quem é cosseno de θ. É o A sobre o módulo de C. Então, quem que é o módulo de C? É raiz de A2 mais B2. Só para identificar bem devagarzinho aqui quem são os caras, eu sei quem é A e sei quem é B. Então, eu tenho que A é 1/4, o A2 mais B2 é 1/4 ao quadrado, cada um deles. E aí eu vou obter aqui 1/4, 1/16, 1/16 mais 1/16, isso aqui vai dar, eu boto 1/4 em evidência, 1/4, 1 sobre raiz de 2. Então, fiquei com cosseno de θ, é o quê? Esse quarto desse com 1/4, 1 sobre raiz de 2. Tranquilo? 1 sobre raiz de 2 é raiz de 2 sobre 2, e aí eu identifico o meu ângulo, eu tenho cosseno e tenho seno, o ar cujo cosseno é isso aqui, é π sobre 4, e está aqui o meu número nesse formato aqui, eu tenho o C, está aqui, e eu tenho, então, cosseno de menos π sobre 4, mais I seno de menos π sobre 4, então está aqui o número escrito na forma polar, tá certo? Então, tem exercício desse tipo na lista 6. O que eu quero dizer com isso é que é bom vocês praticarem, quem tiver enferrujado, para brincar um pouquinho com os números complexos, para ganhar intimidade na hora de usar esses números complexos. Ok. Então, vamos lembrar aqui, agora, ainda tem meia hora, eu posso começar. Eu não gosto de começar um assunto, mas essa parte é realmente tranquila, então vou começar essa pequena revisão de álgebra linear, lembrando elementos matemáticos do tipo vetores, matrizes, funções, coisas desse tipo. Começar com vetores, porque vetores, você tem uma representação muito tranquila. Imagina um vetor bidimensional no plano XY, esse vetor a gente associa em física, né? Em engenharia, você associa isso a uma direção, um sentido, e o que o matemático vai fazer ele vai abstrair, e para esse vetor, o que é que ele está preocupado? Simplesmente em saber quem é x, né? Se esse vetor, eu posso sempre levar ele, qualquer vetor é igual, eu posso transladar, eu posso levar ele para a origem, senão fica x menos x0, y menos y0, no fundo são dois números. Sempre que eu tiver um parzinho ordenado desse tipo aqui, eu tenho um vetor bidimensional. Do ponto de vista matemático é isso. E eu posso fazer uma representação desse tipo. Essa representação, se eu tiver num espaço de 3 dimensões, eu represento primeira coordenada x, segunda coordenada y, terceira coordenada z, eu tenho
um vetor no espaço tridimensional. E aí vou definir uma álgebra com esse tipo de elemento. Agora, eu vou abstrair que isso tem uma representação física do tipo uma flechinha com direção, módulo e sentido. Eu vou fazer uma álgebra com esses elementos, mas a analogia com vetores sempre ajuda. Uma representação que eu posso fazer para esse vetor aqui, o meu vetor A, é você dizer, olha, eu estou num espaço aqui em que eu tenho, então, 3 variáveis, né? A minha variável x, y, z, que eu vou representar isso aqui por um f de x, f de y, f de z, ou f1, f2 e f3. Eu fazendo isso, eu posso generalizar e vou dizer por que eu me limito a 3 componentes. Eu posso estar no espaço de n componentes, tá certo? Então, eu posso ter um F1, F2, F3, n componentes. Aqui, né, eu tenho o meu espaço com 20 componentes. Então, posso fazer uma álgebra para esses elementos com 20 componentes. Ou seja, não preciso me limitar a uma dimensão, né, 3. Tranquilo? Até aí, razoável? Então, o que é que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer é... O passo seguinte é dizer, olha, eu posso fazer, pegar esses valores tão curto quanto eu queira aqui, pegar todos os pontos do meu intervalo aqui. Se eu pego todos os pontos do meu intervalo, defino esses valores possíveis, a dimensão é x, eu posso pegar todos esses valores, mesmo num determinado intervalo finito, essa dimensão aqui ela pode ser infinita se eu me permitir o meu x obter qualquer valor aqui, tá certo? Então, tudo isso é um caminho para dizer que eu posso definir aquela mesma álgebra lá de vetores, eu posso aplicar isso a funções do tipo f de x. Ok? Então, esses objetos, você vai ter objetos do tipo vetores, funções, mas você pode ter um tipo de objeto para esse espaço vetorial que eu posso escrever numa forma matricial. E aí eu vou definir operações entre esses objetos, como é que nesse meu espaço funcionam essas operações, e ela tem que ser consistente, e com isso eu construo uma álgebra. No caso aqui, essa álgebra obedece propriedades lineares. Então, para a gente que faz ciências aplicadas em física, engenharia, matemática aplicada, por assim dizer, você pode ter vetores tridimensional de posição, velocidade, campo elétrico, etc., mas pode ter outros objetos matemáticos, como matrizes, né? A gente vai, em algum momento, usar matrizes. Existe um formalismo matricial da mecânica quântica, né? Com matrizes 2x2, 3x3, ou um espaço de funções, inclusive com infinitas funções, né? Os altos valores de um certo operador, a gente não definiu nada disso, mas só antecipando que você vai ter, então, um espaço. Outra coisa que eu apresento imediatamente aqui é que, às vezes, o pessoal deixa para apresentar isso depois, é uma notação. Esses elementos, eu posso fazer essa notação aqui, isso pode ser uma função, pode ser uma matriz, pode ser qualquer coisa, essa notação desse tipo. Vocês vão ver que, mais para frente, a gente vai mostrar que isso é uma notação extremamente útil, porque ela é condensada, bem conveniente, e tem alguns truques de apresentação. Quando eu pegar o complexo conjugado, basta escrever dessa forma aqui, por exemplo, 2. E escrevendo dessa maneira, é o complexo conjugado desse elemento aqui. Muito bem. Então, para definir essa álgebra, eu defino, é evidente que a gente não vai esgotar aqui as
propriedades, mas vou citar aqui algumas das mais importantes, pelo menos que a gente vai usar aqui, que são propriedades de soma. Então, eu tenho que poder fazer operações de soma entre esses elementos, que eu vou generalizar o título, frequentemente vou chamar isso de vetores. Mas lembrando que é vetor num sentido não de tridimensional, mas que inclusive pode ser uma função. Então, eu vou definir uma operação de soma de uma função V mais W, que ela obedece à seguinte propriedade: V mais W é igual a W mais V. Tá certo? E se V pertence ao meu espaço vetorial, W também pertence a esse espaço vetorial, então esse resultado dessa operação V mais W também pertence a esse espaço vetorial, né? Exemplo, quando tiver aí, sempre pode voltar lá para os nossos vetores, que a gente tem intimidade. Então, A é um vetor, B é um vetor, o AB também é um vetor. E A mais B vetorial, isso é igual a B mais A. Então, quem quiser lembrar, só é somar A, Bzinho, começando do fim de A até aqui, então A mais B aqui, mas eu posso fazer a mesma coisa, partir do fim de B, somar A aqui, e vou obter o mesmo vetor A mais B, esse carinha aqui, tá certo? Então, A mais B igual a B mais A. E, da mesma maneira, F mais G, G mais F. A matriz aqui também funciona da mesma maneira, tá ok? Ok, então essa operação soma, eu posso, outra operação algébrica que eu posso fazer aqui é multiplicar por um escalar que pode ser, inclusive, um número complexo, né? Esse número pode ser complexo em mecânica quântica, esse número, a priori, ele é complexo. Então, se eu multiplico esse meu vetor, nesse meu espaço vetorial, se V pertence ao meu espaço vetorial, A V também pertence. E vale essas propriedades aqui, propriedade distributiva. Se eu tenho um escalar que multiplica V mais W, isso é igual a AV mais AW. Eu posso distribuir esse produto, né, por um escalar. Da mesma maneira, se eu tenho A mais B que multiplica o vetor V, isso aqui é igual a AV mais BV. Tranquilo? Posso definir um elemento neutro em que sentido? No sentido de que, se eu somar esse elemento neutro a qualquer vetor, eu obtenho o próprio vetor. Tá certo? Então, esse elemento neutro, definido dessa maneira, ele é útil porque ele me permite definir o vetor menos V. Então, menos V vai ser aquele vetor que, quando eu somar com V, isso vai dar o elemento neutro. Opa, a anotação aqui está errada. Eu tenho que escrever isso assim. Tá certo? Então, pronto, que aliás está escrito aqui. Muito bem. Então, eu posso definir esse menos V e, mais ainda, eu posso, chamando a atenção aqui, né, para não esquecer, que esses coeficientes podem e são complexos de uma maneira geral em mecânica quântica. E você vem aqui uma propriedade extremamente interessante, é o seguinte: se você tiver um conjunto de vetores, 1, 2 e assim por diante até N, você tiver uma coisa do tipo somatório de A, escalares A, I, vezes o meu elemento I, isso aqui, se isso aqui for igual a zero, de maneira que, para obter isso aqui igual a zero, todos os meus AIs têm que ser igual a zero, eu digo, então, que nenhum desses elementos pode ser escrito em termos dos outros, e você tem, então, um conjunto que é dito ser linearmente independente. Tá certo?
Deixa eu trazer para vocês, eu não sei se eu escrevi aqui, deixa eu olhar aqui, se eu não escrevi não, posso escrever agora aqui. Que a ideia é o seguinte, vai lá para os vetores. Os vetores, se eu tiver 3 vetores x, y, z, ou melhor, e os vetores, como é que diz? Diretores nas direções I, x, y, z e j, k, são vetores unitários, só existe uma maneira de eu somar esses 3 vetores e dar zero, que é que os coeficientes de cada um deles, A1 vezes I mais A2 vezes J mais C, não precisa de índice, né? Se eu estou mudando a letra, ABC, K. Só existe uma maneira disso aqui ser igual a zero, que é que A, B e C sejam igual a zero. Por quê? Porque eles são ortogonais. Então, nos vetores a gente entende, visualiza isso facilmente. Nenhum pode ser descrito em termos dos outros. Então, para esse cara aqui ser identicamente igual a zero, um vetor nulo, eu tenho que ter todos os coeficientes igual a zero. Então, eu digo que eles são linearmente independentes. E sendo linearmente dependentes, se ele descreve todo o espaço, eu posso descrever uma base que vai me descrever todos os vetores nesse espaço. Muito bem. Exercício. Está cheio de exercício. Um minutinho para vocês tentarem me responderem. Esses elementos, esses 3 elementos, 1, 2, 3, são... Não precisa resolver, mas pelo menos me digam como é que vocês resolveriam isso aí. Você pode mostrar que eles são independentes? Como é que eu faria para mostrar que esses caras são independentes? É só você colocar ABC, multiplicando cada um. Isso, ou seja, não sei quem está falando, mas o que você está me dizendo volte para a sua definição. Você não disse lá, na sua definição, você não disse que a soma deles tinha que ser, para ser igual a zero, todos os coeficientes tinham que ser nulos? Então, vamos ver se a gente acha coeficientes aqui. Então, o que você está me sugerindo, se eu entendi bem sua sugestão, é escrever A1, não é isso? Mais B2 mais C 3. Só que eu estou escrevendo e mostrar que esses caras aqui tem que ser, eu tenho que mostrar que A, B e C são igual a zero. Mas eu escrevi de uma forma condensada. Naturalmente, eu teria que escrever aqui, vai ficar feio, mas vocês entendem, né? Eu teria que escrever A mais esse cara aqui, mais B, esse sujeito aqui, mais C, esse sujeito aqui, e mostrar que isso aqui é zero. Ou seja, aí eu vou montar as equaçõezinhas, né? Então vai ficar primeiro... Dar um sistema de equação. Aí. Dá um sisteminha de equação. Vou fazer só talvez, A0 mais B1, 0 mais B mais menos 2C. Vou escrever só essa. B, não é isso? Se eu não errar, menos 2C, isso aqui tem que ser igual a zero. Todo mundo vê isso. Eu obtive uma primeira equação, e assim por diante. Então, você tem que mostrar que a solução desse meu sisteminha de equações que eu vou obter aqui, ele é ABC igual a zero. Ele vai ser ali se isso aceitar a solução trivial, né? Isso, exatamente. Muito bem. Então, é isso. Então, essa é uma maneira aí de você mostrar que eles são... Esse aqui, eu não sei se eu digo isso ou não, mas eu acho que ajuda. Você pode, que não é útil, né? Esse cara aqui, dá para ver que isso aqui é uma base. Desculpa, que eles são independentes. Porque se você olhar isso aqui é o quê? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Não importa, não é
Porque isso aqui é 1, 1, 0. Então, na direção Z é 0, mas nessa direção aqui, ele é 1, 1. Ele está aqui. Esse outro aqui é 1 nessa direção e 1 nessa direção. Então, ele está 1, 0, ele está aqui. Está vendo aqui que esse cara é perpendicular a esse aqui e o outro está por ali. É o x é 0, o y 1. Então, o outro está por ali. Então, você vê que é só uma mudança de plano. Mas, bom, a maneira de mostrar isso é escrever, mostrar que os coeficientes que eles são linearmente independentes. Tranquilo, pessoal? Então, olha, veja só, já comentei aqui com vocês várias propriedades de espaços vetoriais e que é que o... Então, você pode falar da dimensão do espaço. Então, já que você definiu para esse espaço, você tem N elementos nesse seu espaço que são linearmente dependentes, essa base, a menor que você pode construir, ela dá a dimensão do seu espaço. Espera aí, deixa eu ver se eu disse isso de uma maneira mais elegante. Qualquer vetor V em um espaço de N dimensões pode ser escrito como uma combinação linear de M vetores independentes de 1 até N, tá certo? Se esses vetores independentes, então esses vetores independentes é chamado de base que permite gerar todos os vetores. Claro que você pode sempre adicionar mais um, mas fica redundante. Questãozinha aqui provocativa. Alguém pode me dizer, aí só para testar a intuição, não é um exercício, qual a dimensão do espaço vetorial descrito por matriz desse tipo, ABCD, ou seja, matrizes... Isso aqui está errado. Isso aqui, né? Essa matriz é 2 por 2. 2 por 2, dimensão. Aí eu me enrolei na resposta com a pergunta. E repito. Qual a dimensão do espaço vetorial? Então, eu posso descrever, eu posso usar essas matrizes aqui, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Essas matrizes é fácil de mostrar que elas são linearmente independentes e eu posso mostrar que qualquer vetor pode ser escrito dessa maneira e que a dimensão dela, desse sistema, não pode ser maior do que 4. Quando eu escrevi 4 por 4, eu estava pensando na dimensão, escrevi bobagem aqui. Então, acabei de dizer. Muito bem. Baseie. O que é que eu quero mostrar? Ah, isso aqui é muito interessante. O que é que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Qualquer vetor, se eu tiver uma base de elementos I do meu espaço vetorial, então qualquer vetor W pode ser escrito como uma combinação, né, W desses vetores I. Qualquer vetor V, um vetor distinto V, pode ser escrito como os coeficientes VI nessa base. Dada a base, eu tenho que definir quem são esses coeficientes. WI, que vai me definir o vetor W, os VIs minúsculos vão definir o meu vetor V. E aí, usando as propriedades lá que a gente discutiu antes, então posso escrever a soma de V com W usando aquela propriedade, né,
de um produto por um escalar. Então, posso dizer que o vetor W mais V é igual a WI mais VI nessa base. Vou fazer essa soma. O que está escrito aqui? Tá certo? Ok. Posso definir, então, um produto interno. Quem é o produto interno? Produto interno, vamos esquecer o produto interno lá da física, essa interpretação geométrica como sendo a projeção de um vetor na direção do outro. Então, isso aqui não é muito útil, mas existe uma representação que é AB vetorial, que é AX, BX, mais AY, BY, mais AZ, BZ. Então, isso aqui me permite generalizar e eu vou definir, então, um produto interno usando esse resultado aqui, de maneira que eu vou poder ter um produto, mostrar que esse produto interno, usando o produto das componentes, mostrar que AB é igual a BA, AA é sempre maior ou igual a 0, é sempre estritamente positivo. A, produto interno A igual a 0, isso ocorre somente se A for estritamente nulo. Eu posso fazer o produto interno, usar a propriedade distributiva de A com BC mais CC, então isso fica AAB, CAC. Então, vale essas propriedades e isso é fácil de verificar para vetores, mas usando as componentes, mas você pode generalizar isso e definir para funções FG esses produtos vetoriais, que a gente vai definir o que é que significa multiplicar. Se você tiver, então vamos devagarzinho aqui, se você tem um espaço em que essas funções são definidas com 3 componentes, F1, F2 e F3, você vai usar o quê? Vai usar a definição do produto das componentes. Mas se você tiver uma função contínua f de x, bom, aí continua, se você tiver um número grande de componentes, você generaliza, mas se você tiver, então, teria que falar primeiro isso aí, sempre que eu tiver um número discreto, né, um número finito, discreto de componentes, eu vou sempre estar podendo definir dessa maneira, e aí eu já ia muito rápido para a função contínua, mas esse produto, ele sendo essas funções complexas, ele é definido como sendo a componente, o F estrela vezes G, e eu vou fazer essa soma desse produto aqui. Tá certo? Então, essa notação, como eu dizia, isso é muito conveniente. O F estrela, aqui, eu posso escrever como sendo dessa maneira aqui. Então, isso aqui significa que, se eu tiver o produto FG, isso significa que eu tenho as componentes FI estrela vezes G. E essa notação vem do inglês do bracket, né? Bracket, então o pessoal às vezes chama isso aqui de esse carinha de bra e esse aqui de cat. E aí você despreza. Muito bem. E finalmente, a frase eu comecei lá em cima, vou continuar agora. E se a função for contínua? Ora, se a função for contínua, a soma se torna uma integral e você tem, então, o produto interno de FG como sendo, para cada componente x, né, cada valor de x aqui, você tem f estrela de x, que eu multiplico por g de x, mas vou fazer essa soma contínua, que é, então, uma integral em todo o espaço que eu esteja considerando. Tá ok? Então, se eu tiver definido o espaço entre, sei lá, entre A e B, vou fazer essa soma nesse espaço, e se for no espaço infinito, dependendo do espaço que eu estou tratando, então, esse vai ser o meu produto escalar. Não sei se o que é que eu falta ainda.
eu posso definir. Deixa eu terminar isso aqui, faltam 3 minutinhos para 4 horas, mas só por completeza, deixa eu lembrar, então, aqui eu posso definir, então, uma norma como sendo a raiz quadrada desse produto F, né? Lembrando isso aqui, é F estrela F, esse módulo quadrado, para obter isso aqui, é F estrela F, se a priori a função for real, não tem problema nenhum, isso aqui fica F quadrado, mas se a função for complexa, eu tenho, então, que multiplicar pelo complexo conjugado, tá certo? A função, então, em mecânica quântica, vai ser importante na interpretação probabilística poder normalizar as funções. Então, a gente vai dizer que essa função é normalizada se o produto interno for igual a 1. Ou seja, se essa integral de f estrela f de x, f estrela de x, f de x de x, eu teria que ser cuidadoso. Tá certo? Isso aqui, todo o espaço que eu estou considerando, não vou botar aqui, se isso aqui for igual a 1, essas funções são ditas normalizadas. Ou você pode usar essa definição para normalizar as funções que você estiver trabalhando. Ok? 2 vetores. Nessa generalização, se você tem um produto interno, nesse sentido, fg igual a 0, essas funções são ditas ortogonais. E se por cima elas são, individualmente, elas são normalizadas, isso aqui é dito que essas funções são ortonormais. Ok, pequena revisão do que a gente falou aqui. Então, você pode mostrar que VW é igual a WV estrela, né? Só aplicar a definição, mesmo funções contínuas. Produto interno de V com V maior ou igual a 0, você pode mostrar também. Isso aqui a gente mostrou. Você pode mostrar, atenção aqui, você tem esse aqui, quando você pega o complexo conjugado aqui, C, V e W, você inverte, mesma coisa aqui, e você vai mostrar que isso aqui é equivalente a você ter a estrela WV, tá certo? Olha, quando você aplica o complexo conjugado aqui, todo esse cara aqui vai para a direita. Mas quando você aplica cada um deles, então, o que é que você obtém no fim? Você tem a estrela WV mais BZV, tá certo? Então, o V volta para a direita, mas os coeficientes ficam complexo conjugado. Cuidado, não multiplica direito. Se você escrever aqui A e B diretamente, está errado. Tá certo? Os coeficientes saem, mas como complexo conjugado. Está demonstrado nessas passagens aqui. Eu acho que vocês podem fazer isso como exercício. Ortogonalidade, já falei. Normalização. E uma base é dita ortonormal se essa base, cada elemento tiver norma igual a 1, ela com ela mesma, produto interno, ela com ela mesma foi igual a 1, e qualquer outro elemento é nulo. Então, é uma base dita ortonormalizada. Você pode representar isso usando delta de Kronecker, delta de IJ, se I igual a J, isso aqui é igual a 1, I diferente de J igual a 0. Operadores, não vou falar de operadores depois que a gente esgotou o tempo. Na próxima aula, muito rapidamente, comento sobre isso. Vou distribuir a lista de exercícios e se tiver alguma pergunta, fique à vontade, eu estou escutando.